Recentemente, temos acompanhado a evolução dos impactos causados pelo grande tremor que aconteceu na Turquia e na Síria. As vítimas fatais já passam de 33 mil até o momento que esse vídeo está sendo gravado e podem aumentar. Com certeza é o pior desastre natural dos últimos 100 anos nessa região. Quando coisas assim acontecem, é natural questionarmos se esses eventos teriam ligação com profecias e sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Isso porque terremotos, pragas e outras ameaças assustadoras de grande impacto são temas muito abordados em visões e profecias sobre os últimos dias, e que são encontrados em Apocalipse e também nos livros de Ezequiel, Daniel e Isaías, por exemplo. Agora, como discernir se esses eventos são cumprimentos de profecias ou se tratam dos acontecimentos naturais do planeta e que estão presentes desde sempre? Pois ao longo dos anos, esses fenômenos têm acontecido em larga escala. Afinal, desde que Jesus Cristo subiu aos céus, seus discípulos têm esperado e questionado se viveriam para testemunhar os acontecimentos de sua volta. Bem, é porém quase que consenso entre os cristãos de várias denominações de que a época em que vivemos mostra sinais da aproximação desse dia. Claro que se considerarmos os acontecimentos isoladamente, parece fazer sentido que pareçam apenas casualidades, mas os sinais que antecedem a vinda final do Salvador precisam ser analisados não através de acontecimentos individuais, mas como um conjunto de condições naturais, espirituais e sociais, e também políticas. E é comum as pessoas terem dúvidas, porque essa perspectiva depende da avaliação de muitas profecias, sem uma cronologia muito clara e ainda cheias de simbolismos e analogias que tornam o entendimento mais desafiador ainda. Mais importante ainda é que esses sinais são dados de forma que exigem habilidades espirituais básicas para discerni-los. Essas habilidades estão acima das capacidades mentais e dos sentidos naturais do corpo físico. Eles são recebidos por pessoas que levam a vida digna e associada com compromissos pessoais com o Salvador, como, por exemplo, o batismo realizado por um verdadeiro portador do sacerdócio. Sem a companhia e esclarecimento do Espírito Santo, é quase impossível ao homem natural, as pessoas em geral, entender e ver sentido nessas profecias. Além dos desastres naturais, as profecias sobre os últimos dias também incluem um aumento nos distúrbios sociais, na criminalidade, nas injustiças, nos pecados, nas guerras, na polarização entre as pessoas, na diminuição do amor e da compaixão, na divisão social e familiar, no fracasso das nações em promover a paz, no aumento da corrupção, na variedade dos fenômenos inexplicáveis que acontecem nos céus e na terra, e muitas outras coisas. Agora, essas prédicas, elas não falam apenas de acontecimentos negativos, mas também de milagres, bênçãos e privilégios para aqueles que têm fé no Salvador e seguem os seus ensinamentos. Posso citar aqui a pregação do Evangelho em toda a terra, a coligação dos descendentes de Israel, a restauração do Evangelho verdadeiro, profetas e apóstolos autorizados nesses últimos dias, construção de templos como de Jerusalém, escrituras modernas e revelação direta de Deus. Esses são só alguns exemplos. Se você quiser saber mais sobre isso, tem alguns vídeos do canal que falam sobre a restauração do Evangelho e também sobre o porquê existem tantas igrejas, onde falo com mais detalhes sobre esses sinais dos últimos dias. Voltando para a questão dos desastres naturais, eles por si só poderiam pelo menos servir de alerta, porque estão aumentando exponencialmente nos últimos anos. Se olharmos alguns sites de dados mundiais, vamos ver gráficos como este aqui, revelando um aumento significativo desses fenômenos. Aqui, por exemplo, eu coloquei está em inglês, mas aqui está trazendo todos os desastres por quantidade de pessoas afetadas. Então, veja aqui que, em geral, todos os desastres, a partir da década de 1960, começou a haver um aumento muito grande. Se a gente colocar aqui, por exemplo, terremotos, a gente vai ver que teve um grande aumento, especialmente em 2000. Está faltando aqui
os anos a partir de 2020, né, que teria o 21, 22 e 23 agora esse ano, que provavelmente vai passar aqui a década de 2010 ao longo dessa década até 2030. Se pegarmos aqui outros, por exemplo, atividade vulcânica, olha a quantidade na década de 2020 já, né? Que 2020 nós temos apenas 3 anos e já superou 2010. Então, é muito claro que esses fenômenos estão aumentando exponencialmente nos nossos dias. E apesar de que algumas pessoas possam dizer que a causa disso são as mudanças climáticas, é importante também entender que essas mudanças são também parte dos sinais. Veja que a profecia não produz os fatos, mas divulga o que está ainda para acontecer no futuro. Os profetas verdadeiros, eles têm visões de coisas futuras e escrevem aquilo que lhes é autorizado para benefício e preparação das pessoas, para as coisas que vão ainda acontecer. E é mais interessante ainda notar que, principalmente desde a pandemia mundial de 2020, esses fenômenos têm se intensificado em quantidade e abrangência no mundo todo. Isso pode ser facilmente identificado pelos vídeos do meu outro canal, Terra Nova, onde mostro as piores enchentes, nevascas, incêndios, furacões e tremores de terra de décadas e algum deles do século. Bem, deixa eu compartilhar também com vocês uma escritura sobre esses tipos de sinais dos últimos dias e deixo para você ponderar e comparar com os acontecimentos dos nossos dias. E comenta aí abaixo também suas impressões sobre essas coisas. Olha aqui essa escritura moderna que fala sobre desastres naturais que sucedem à rejeição da pregação do evangelho pelos missionários. Pois depois de vosso testemunho vem o testemunho de terremotos, que farão gemer a terra em seu âmago, e homens cairão por terra e não poderão ficar de pé. E vem também o testemunho da voz de trovões, e da voz de relâmpagos, e da voz de tempestades, e da voz das ondas do mar arremessando-se além de seus limites. E todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. Parece que, em geral, esses fenômenos têm sido permitidos acontecerem ao longo da história humana, e principalmente nesses dias, como uma forma de alerta para as pessoas se aproximarem de Deus e corrigir suas vidas. Mas o propósito individual de cada acontecimento desses não é conhecido. Não é correto também julgarmos os povos apenas pelo fato de acontecerem coisas ruins para eles, mas é esperado que tenhamos uma atitude de empatia, de compaixão e ajuda para aqueles que sofrem com desastres. Apenas como exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, somente em 2021, doou quase US$ 1 bilhão para causas humanitárias, que inclui as nações vítimas de desastres naturais, sem comentar as milhões de horas de serviços prestadas por seus membros voluntariamente todos os anos. Então, qual a resposta para a pergunta se o recente tremor de 7,8 de magnitude é um sinal da segunda vinda de Jesus Cristo? A resposta é sim, se considerarmos que isso está acontecendo dentro de um contexto geral, com outras condições presentes e profetizadas para esta época. Outra pergunta que vem à nossa mente é: vão acontecer outras catástrofes tão grandes como esta antes da vinda de Jesus Cristo? A resposta, de novo, é sim. Profetas tiveram visão de grandes calamidades, como pedras de granizo que ultrapassam 30 quilos, acabando com as colheitas da terra. Terremotos que mudarão o formato dos continentes, fogo e fumaça encobrindo o sol e a lua, doenças desoladoras de tempos em tempos, fome em vários lugares, uma guerra mundial com 100 milhões de soldados e muitas outras coisas. Mas, apesar dessas prédicas sombrias à frente, é também o fato de que mesmo algumas pessoas boas não escaparão desses desastres. Mas há muitas promessas de proteção, especialmente preparadas para os justos. E também salvação para aqueles que buscam seguir Jesus Cristo. Mais importante do que saber como e quando a vinda do Salvador vai acontecer, é saber de que forma estamos preparados para ela, ou qualquer outro evento que nos aconteça na vida. Os justos sempre serão beneficiados por Deus, na vida ou na morte. Veja que ser justo e digno não significa ser perfeito, mas estar fazendo e guardando convênios com Deus, guardando mandamentos e se esforçando para ser uma pessoa melhor a cada dia.
Estou planejando fazer outros vídeos falando de sinais e acontecimentos atuais que apontam para a segunda vinda, e também outras coisas que devem acontecer em breve. Se você gostou do tema de hoje, inscreve no canal e curte e compartilhe o vídeo para que possamos chegar a mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.